Então é o tema da mensagem de hoje, o poder da ressurreição. Então vejamos, o poder da ressurreição talvez seja um poder que todos nós gostaríamos de ter, se pensarmos, por exemplo, na possibilidade de ressuscitar um ente querido. Já pensou? Você gostaria de ter um poder desse? De trazer de volta alguém que você ama? Mas esse poder ele foi exclusivo de Jesus. Só ele, só quem nele crê, que pode provar da ressurreição. Então a pergunta que eu faço é: você crê? Você gostaria realmente de provar esse poder? Você gostaria de receber a ressurreição de Cristo em sua vida? Pois a ressurreição é a Páscoa do Senhor. É quando o Senhor veio e passou entre nós para nos trazer vida. Essa passagem de Deus aqui na terra. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Então ele passou aqui na terra para nos trazer vida e vida em abundância. Abra sua Bíblia rapidamente em Mateus, ainda no livro de Mateus, capítulo 28, verso do 1 ao 10. Mateus 28, do 1 ao 10. Ok? Mateus 28, do 1 ao 10, fala sobre a ressurreição de Cristo. Nós lemos anteriormente aqui sobre a morte, como foi esse momento de dor, mas encontramos aqui o momento da vitória. Leiamos então esse texto. Mateus 28, do 1 ao 10, diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, que é o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se e removeu a pedra, e assentou-se sobre ela. E o aspecto era de um relâmpago, e as suas vestes alvas como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vê onde ele jazia. Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Vai adiante de vós para Jerusalém, ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-no os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide e avisai os meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Louvado seja Deus por isso. Maravilhoso Deus, Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por tão grande obra realizada em nosso favor. Sabemos, ó Pai, que não somos merecedores da Tua salvação, mas a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou. Que esta noite, ó Pai, possa alcançar outros que ainda precisam receber de Ti este grande presente de Páscoa, para que assim, ó Pai, eles possam viver vidas santas, vidas que verdadeiramente te agradam. Senhor, abençoa cada um de nós, visita nossos lares, visita os nossos entes queridos, vem ser com aqueles que estão, Senhor, nesse momento hospitalizados. Derrama da Tua graça, do Teu favor, restaura a saúde daqueles que o Senhor tem separado. Te peço por aqueles, ó Pai, que o Senhor também decide levar para junto de si, que o Senhor conforte a família e conceda a cada um a alegria de saber que o melhor lugar de se estar é na Tua presença, seja aqui na terra ou no céu. Que assim seja em nossa vida, hoje e sempre,
pois eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu já venho dizendo há muito tempo, né, durante esse tempo que eu tenho de ministério, pelo menos aí 12 anos já servindo ao Senhor, eu sempre costumo dizer que o crente, o cristão, não deve ter medo da morte. Antes devemos confiar no Senhor. O Senhor nos promete o poder da ressurreição. Isso quer dizer que todos nós um dia ressuscitaremos, assim como nos é dito que todos nós morreremos, se o Senhor não voltar antes para buscar a sua igreja. Todos nós iremos partir deste mundo, mas iremos nos encontrar com o Senhor. E aí, dependendo da decisão que tomamos aqui nesta terra, haverá uma eternidade ao lado de Deus ou uma eternidade longe de Deus. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele nos traz uma reflexão muito importante sobre a vida nova em Cristo Jesus. Porque ressuscitar é receber vida nova. Essa vida o Senhor tem a nos oferecer. Que hoje você receba do Senhor este presente de Deus. A vida nova que vem através da morte. É preciso fazer morrer a velha natureza para que nasça um novo homem. Então assim, nós devemos entender, meu nome é Sibério, para quem não me conhece, então eu preciso fazer morrer o velho Sibério, o velho homem, para que nasça um novo homem, um servo de Deus. Agora pastor Sibério, servo de Deus. Então assim o Senhor tem feito na vida de muitas pessoas, não só no meu contexto de ministério, alguém que o Senhor chamou para o ministério, mas Deus tem chamado cada um de vocês para ter uma vida consagrada, uma vida de obediência, uma vida que verdadeiramente agrada ao Senhor. Vejamos então, através dessa passagem, o que nós podemos tirar de lições para a nossa vida. Então, na história da ressurreição, temos muito o que aprender, principalmente se observarmos a força desse poder. Então vejamos que força é essa, que poder é esse e como nós podemos nos apropriar desse poder. Primeiro, o poder da ressurreição está em Jesus e você pode provar. Veja bem, o poder da ressurreição está em Jesus e você pode provar. Antes da ressurreição de Cristo, haviam ressuscitado outras pessoas. O próprio Jesus Cristo havia ressuscitado a Lázaro, havia ressuscitado a filha de Jairo. Então a Bíblia relata alguns fatos, alguns momentos milagrosos, onde Jesus traz à vida algumas pessoas que haviam morrido. Só que essas pessoas tornaram a morrer novamente. A ressurreição ao qual Jesus provou, ela é diferente das outras que ele operou, porque a ressurreição de Cristo foi para a eternidade. Jesus ressuscitou para nunca mais morrer, porque assim como ele esteve aqui na terra, ele subiu para os céus, e assim também será com os escolhidos, os chamados de Deus. Deus tem feito escolhas, tem chamado pessoas para estar na sua presença, para viver aqui na terra como se estivesse lá no céu, adorando e servindo ao Senhor. Então nós temos uma grande responsabilidade, um grande compromisso. E essa responsabilidade e compromisso é justamente entender que uma vez tendo sido salvo pelo Senhor, nós temos uma promessa. A promessa da eternidade, de uma vida eterna ao lado de Deus. Então esse poder está em Jesus. Em nenhum outro mais existe esse poder. Veja o que diz lá no versículo 5 e 6 de Mateus 28. Mateus 28, versos 5 e 6. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito.
vinde e vê onde ele jazia. Então o anjo do Senhor, ele veio apenas para proclamar. A palavra anjo, ela significa mensageiro. Então o anjo do Senhor ali estava apenas para proclamar aqueles que iriam presenciar a ressurreição de Cristo. E ele veio e proclamou. A sua imagem, a sua aparência causou tremor diante dos soldados que estavam postos à guarda à porta do sepulcro, para que os discípulos não roubassem o corpo, porque esse era o temor dos religiosos que levaram Jesus à crucificação. Mas naquele momento, aqueles homens viram o grande poder de Deus sendo derramado do céu. Através da imagem daquele anjo, aqueles homens caíram como mortos na terra. Então, grande foi o poder dessa ressurreição. Então, o poder da ressurreição, ele está em Jesus. Ele já havia anunciado muitas outras vezes aos seus discípulos, mas naquele momento ele estava colocando em prática. Naquele momento ele estava demonstrando que suas palavras eram fiéis e verdadeiras. Então Jesus já havia dito lá em João, capítulo 11, verso 25 e 26. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creres isso? Então, aqui Jesus estava conversando com a irmã de Lázaro. Lázaro, um amigo de Jesus, que havia adoecido e a doença o levou à morte. Ele chegou a ser sepultado. Já se passaram 4 dias que ele estava no sepulcro, quando Jesus vem até a cidade, encontra-se com as irmãs de Lázaro, que eram também suas amigas, e então ali ele orou ao Pai e Lázaro ressuscitou. Então essas palavras ficaram marcadas na vida de Maria e Marta, e que devem ser também marcadas em nossa vida. Sabe, a melhor alegria do cristão é ter a certeza da salvação. Eu tenho a certeza da minha salvação, porque essa certeza não depende de mim. Não sou eu, um homem falho, pecador, mas é a promessa de Deus. Ele diz aqui na sua palavra que Ele é a ressurreição e a vida, o próprio Cristo. E Ele diz que quem crê nele, ainda que morra, viverá eternamente. Então a vida na real, né, aqui neste mundo, ela é passageira. Por mais que demore muitos anos, né, mas ainda assim chegará ao fim. Aqui um dia acabará, mas o Senhor tem uma promessa para os seus, para aqueles que creem, que Ele tem uma morada celestial e que nós iremos habitar com Ele. Mas precisamos crer. E a palavra crer não é apenas acreditar. Crer é obedecer, é dar crédito, é ter aquilo como real e verdadeiro, trazer aquilo para a vida como prática. Eu creio, então por isso que eu pratico. É assim que funciona. Então, infelizmente, o ser humano muitas vezes é desacreditado, ele desacredita de Deus. Isso se chama incredulidade. O homem se torna incrédulo quanto às coisas do Senhor. Como ele não pode provar, como ele não pode pôr as mãos, então ele desacredita. Isso não é diferente do que aconteceu com um dos discípulos, que quando Jesus aparece, uma grande maioria estava presente e viu Jesus Cristo pessoalmente, mas um deles não estava lá. E esse então, quando chegou, Jesus não estava mais, e eles então disseram: o mestre esteve conosco, o mestre ressuscitou. E ele disse: eu não acredito, só acredito se eu ver, se eu colocar o dedo na sua ferida. E assim Tomé, esse homem que não acreditou sem ver, se tornou conhecido, né,
Sempre que encontramos alguma pessoa que diz que não acredita num fato, nós chamamos essa pessoa de Tomé. Mas devemos entender, meus amados, que existe sim uma crença, uma fé, que ela precisa ser depositada em Jesus, porque só Ele venceu a morte e só Ele tem o poder para ressuscitar. Então, se você quer ter uma vida eterna ao lado de Deus, então entregue a sua vida a Jesus, confia nele e o mais Ele vai fazer. Então, nós precisamos crer, obedecer, dar um voto de fé, ter credibilidade com as coisas de Deus. Então, quando Deus fala, Ele sempre fala a verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele prometeu de nos salvar, basta crer. Creia no Senhor e deixe Ele fazer as mudanças necessárias na sua vida. Em segundo lugar, o poder da ressurreição, ele foi transmitido e você pode ser alcançado. Então, o poder da ressurreição está em Cristo. Esse poder ele foi transmitido e cada um de nós podemos ser alcançados. Verso 7 do capítulo 28 de Mateus. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. Então, essas mulheres, quando chegaram no sepulcro, entendam o fato, é muito interessante isso. Quando Jesus foi crucificado, era uma sexta-feira, então era já no final da tarde. Para os judeus, o dia começa a partir das 6 da noite, né? 5 horas da tarde para as 6, termina um dia e começa outro. A gente conta, nosso calendário, né, vai dar meia-noite, né? Meio-dia, meia-noite. Então, meia-noite passou de um dia para o outro. No calendário judaico é diferente. É a partir das 6 horas da tarde. Então, às 6 horas da tarde, Jesus Cristo estava sendo sepultado, antes das 6 horas. Por quê? Quando fechasse 6 horas, já era sábado. E na prática judaica, o sábado era santo e não poderia se fazer nada. Então assim eles haviam recebido a orientação de Deus e assim eles seguiam. O sábado era consagrado a Deus. Então no dia de sábado eles não cozinhavam, no dia de sábado eles não limpavam a casa, no dia de sábado eles não faziam nenhuma atividade física, nada que devotasse qualquer esforço. Eles não podiam nem caminhar por muitos quilômetros ou metros. Então, onde Jesus foi sepultado era fora da cidade. Então, fora dos muros da cidade. Era o costume dos judeus, o cemitério ficava fora da cidade. Então, o que é que acontece? Quando ele morreu, já estava perto das 6 horas. Então, elas não puderam fazer o tratamento que se fazia no corpo de um defunto. E esse corpo era envolto em panos, era derramado bálsamo, perfumes, incensos, eram colocados. Então, tudo isso era feito em um corpo para que depois colocasse a pedra do sepulcro. O sepulcro era meio com a caverna, cavada numa pedra, e colocada então uma outra pedra fechando a entrada daquela caverna. Então Jesus foi colocado nessa caverna, era um sepulcro novo, nunca ninguém tinha sido enterrado naquele lugar, foi uma doação. Então, para você ver, né, Jesus, até para ser enterrado, houve uma doação, alguém doou o sepulcro para ele, e se eu não me engano foi José de Arimateia, que também ajudou a carregar a cruz. E o que é que acontece? Jesus ficou naquele lugar, foi tapado, era o sábado, ele não podia fazer nada. Quando foi domingo de manhã, as mulheres então retornaram para fazer esse serviço no corpo. Elas iam jogar o bálsamo, acender os incensos. Só que ao chegar naquele lugar, elas nem sabiam que estava lacrado a porta do sepulcro. Porque assim os religiosos pediram, né? Porque os discípulos poderiam roubar o corpo. E aí então, quando elas chegaram lá, se depararam com o quê? Com o poder de Deus, o anjo revelando esse poder.
a quem vocês procuram não está aqui. Ele ressuscitou, como já havia dito. Ele já havia propagado isso para vocês. E aí elas então foram convidadas a entrar no sepulcro e ver que o lugar estava vazio. E aí elas glorificaram ao Senhor, sabendo então que Jesus cumprira o que havia dito, que iria ressuscitar ao terceiro dia. Então é maravilhosa, uma história maravilhosa. Eu me emociono de lembrar, de imaginar como foi esse momento para aquelas mulheres, e certamente seria para qualquer um de nós que cremos no Senhor. Então o poder da ressurreição ele foi transmitido e nós podemos ser alcançados. Aquelas mulheres foram alcançadas com esse poder. Veja só o que é que diz em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo de 10 a 14. Filipenses 3, 10 a 14 diz assim então a palavra do Senhor: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre, obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Me perdoe, eu estou lendo o capítulo 2, é capítulo 3. Essa é a pandemia que está fazendo isso com a gente, né? Filipenses 3, verso 10. Para conhecer o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, a vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele traz aqui uma exortação, lembrando aos irmãos sobre a nossa vida em dependência deste poder. Nós dependemos, nós necessitamos da ressurreição. E como é que nós podemos provar essa ressurreição? Então aqui no verso 10 diz que nós conhecemos através de Cristo a ressurreição. E o poder da ressurreição está na comunhão dos sofrimentos. Como um cristão, eu preciso padecer. Isso quer dizer que eu vou sofrer neste mundo, sofrer perseguição, injustiça, vou ser injuriado, as pessoas vão falar contra mim. Olha, só quer ser santo. Graças a Deus por isso. Quando alguém disser isso para você, você diga: graças a Deus, é isso que eu tenho que ser. Porque Deus disse: sede santo, assim como o Senhor vosso Deus é santo. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus ela é clara, que nós alcançamos a ressurreição quando estamos prontos a sofrer por Cristo, a padecer, a passar pelas dificuldades que Cristo passou, sendo perseguido por fazer o bem, por agradar a Deus. Então tenha na sua mente a consciência de que aquele que busca agradar a Deus, esse vai ser perseguido. Então, meu irmão, não tenha dúvida disso. Confia nele. E se isso tem acontecido com você, louvado seja Deus por isso. É porque você está no caminho certo. Além do mais, ele diz que nos conformando com ele na morte. A ideia de conformar é de entrar na forma. Que forma foi essa? Qual foi a forma que Jesus morreu? A forma da cruz, meus irmãos. Ele se sacrificou por nós. E é interessante que lá em Mateus ele diz: se alguém quer segui-lo, cada um tome a sua cruz.
E aí aqui Paulo está afirmando o que Jesus havia dito. Olha, se você quer realmente provar a ressurreição, provar esse poder, então entre na forma do Senhor. Assuma o compromisso, porque tomar a cruz era um compromisso. Ninguém pegava numa cruz. Cruz era a pior morte que existia na época de Jesus. Era uma morte que servia de exemplo para todos, para que ninguém fizesse tal ato que aquele havia feito, porque era a pior morte. A pessoa era colocada em cima de um monte, era despido por completo e era pregado numa cruz. E lá da cidade, todos que estavam lá conseguiam enxergar aquele homem despido, pendurado em uma cruz, sofrendo, agonizando de dor. Então era um exemplo triste para que as pessoas não fossem praticar os mesmos atos, para que não caíssem naquela mesma condenação. Então assim, Jesus Cristo disse: olha, vocês querem realmente ser salvos? Então tomem a cruz, assumam o compromisso, ande junto comigo, estejam prontos para ser perseguidos, porque assim como fizeram comigo, farão com vós também. Então que nós tenhamos essa consciência. Mas ele diz que de nenhum modo alcançará a ressurreição dos mortos, se assim não praticarem. Então, se assim não for a nossa vida, se não nos assimilarmos a Jesus Cristo, se as pessoas ao olhar para a gente não conseguirem enxergar Cristo em nós, então há algo de errado no meu cristianismo, há algo de errado na minha vida cristã. Então é necessário que haja uma mudança, uma transformação. E para isso eu preciso tomar a cruz, assumir um compromisso com Deus, com a sua santa igreja, para que eu possa sim servir ao Senhor e glorificar o nome de Deus, para que no dia da vinda do Senhor eu possa ser levado para os altos céus e lá habitar com Deus eternamente. E por último, o poder da ressurreição foi provado e agora você deve anunciá-lo. Se você foi alcançado pela ressurreição de Cristo, se você recebeu de Cristo uma vida nova, que você anuncie essa vida nova, que você leve adiante essa mensagem. Foi o que as mulheres fizeram assim que receberam a mensagem, verso 8 a 10. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e adoraram. Então Jesus disse novamente: não temais, ide e avisai os meus irmãos que se dirijam a Jerusalém e lá me verão. Então, por dois momentos, primeiro o anjo manda que elas anunciem, e elas correm depressa para fazer isso, e no decorrer desse caminho, Jesus aparece primeiro para elas. Então vejam, meus amados, se você se dispõe a servir a Deus, se você coloca a sua vida à disposição de Deus, você também vai provar do poder da ressurreição. O Senhor vai te usar, o Senhor vai honrar o teu nome, vai te glorificar. Assim, Ele faz essa promessa para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Então aquelas mulheres, primeiro ouvindo o anjo, obedeceram, depois ouvindo o próprio Jesus, seguiram adiante para cumprir tamanha a missão honrosa, que é anunciar a vida. Não tem nada melhor. Você que é pai e mãe, você lembra quando os teus filhos nasceram? A alegria que foi de anunciar: ah, meu filho nasceu, minha filha nasceu. Ah, é um motivo de muita alegria. Acredito que para todos, se não houve nenhuma complicação no parto, porque quando tem aquela preocupação se vai dar tudo certo, se a criança vai sair daquela situação, se a esposa vai sair bem. Mas se correu tudo perfeitamente como deve ser, a alegria é plena, é perfeita. E tudo que nós queremos fazer é o quê? Anunciar, falar para os quatro cantos dessa terra: meu filho nasceu, minha filha nasceu. Jesus aqui está dizendo: olha, vai e anuncia que a vida nova
está diante dos vossos olhos. Se vocês vierem a mim, eu irei até vós. Então o Senhor disse que elas voltassem para a cidade, chamassem todos os seus irmãos, todos os discípulos, todos os apóstolos, e fossem até a Galileia, porque lá ele iria encontrá-los. E assim aquelas mulheres fizeram, e esse encontro aconteceu e foi maravilhoso. Vocês podem ver no restante do capítulo, vocês podem encontrar essa passagem. Mas nós temos em Atos 1:8 mais uma ordenança de Cristo, e essa ordenança é para todo cristão. Atos 1:8 diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então o Senhor nos chama, e além de nos chamar, Ele nos capacita. E com o que Ele nos capacita? Com poder. E esse poder é para anunciar, para testemunhar, para falar do que Cristo fez na nossa vida. Mas só é possível testemunhar se nós vivermos essa nova vida. Imagina só, conta-se a história que um certo cidadão, ele saía para evangelizar nas ruas, mas só que ele não se cuidava. Era um homem que não tirava barba, o cabelo assanhado, a roupa toda amassada, e ele saía na rua convidando as pessoas, dizendo que tinha uma mensagem de Deus. Ele chegou na casa de uma senhora, a mulher estava varrendo a área da casa, ele bateu palmas, ela olhou assustada: quem é esse homem? E se eu tenho uma mensagem de Deus para a senhora? Disse: mensagem de Deus? Sim. Que mensagem é essa? A mulher disse. Ele disse: o que Deus fez na minha vida, vai fazer na sua. A mulher olhou para ele: Deus me livre, Ave Maria 3 vezes, né? Um homem feio desse, todo desleixado, se Deus for desgraçar a minha vida desse jeito, eu não quero não. Então, meus amados, nós devemos tomar cuidado com a nossa vida, com o nosso exemplo, como nós temos vivido. Como é que eu vivo todo errado e vou falar do amor de Deus para as pessoas? As pessoas não vão dar crédito. Se Jesus, que fez tudo certinho, falava para as pessoas não acreditavam, ele precisava operar milagre para que as pessoas pudessem crer nele. Então nós precisamos viver a Bíblia, praticar a Escritura, para que o nosso testemunho tenha poder, para que o poder de Deus esteja em nós, e assim esta ressurreição que nos alcançou possa ser levada ao alcance daqueles que estão perdidos, que estão mortos em seus delitos e pecados. Só assim nós seremos usados por Deus e Deus será glorificado através de nós. Concluindo então, o poder da ressurreição trouxe Jesus à vida, e esse mesmo poder pode te dar uma vida nova em Cristo Jesus. E essa vida nova é se nós nele crermos ou confiarmos. Então a pergunta que eu deixo é: você confia em Deus? Você crê em Deus? Então entrega a sua vida a Jesus. João 5:24: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Meus irmãos, essa palavra é maravilhosa. O que o Senhor está nos dizendo, que são palavras de Jesus. Ele está dizendo para nós, se nós crermos, se nós obedecermos a sua palavra, Ele nos dá uma vida nova, hoje. E então nós não seremos julgados como pecadores. Antes, nós passaremos de pecadores condenados a santos que serão salvos, ou que são salvos em vida. O Senhor tem nos dado esse grande presente. Talvez hoje você ficou esperando aí o coelhinho da Páscoa aparecer, né? Mas não tem coelho não. Hoje o que o Senhor traz para nós é vida, um grande presente de Deus. Ele é o autor da vida.
Só existe vida em Deus. Aquele que não tem Deus no seu coração, aquele que não tem entregue a vida a Jesus, lamentavelmente, não tem vida. Então, a vida está em Cristo. Se você nele confiar, Ele te oferece uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria contar uma historinha para encerrar esse momento aqui da mensagem. É uma história muito interessante que eu encontrei hoje. Fala do Filipe e o ovo da Páscoa. Uma professora, ela ensinava uma aula aos seus alunos da terceira série do ensino fundamental. Nessa aula havia uns 10 alunos, todos na faixa aí de 8 anos de idade. Um dos seus alunos era um menino chamado Felipe. Felipe tinha síndrome de Down. Então, apesar de parecer feliz, Felipe mostrava cada vez mais a sua sensibilidade. Ele era um menino que era muito sensível, no sentido assim físico, mas também no sentido de sentir as reações do que ele via, do que acontecia ao seu redor. Então ele se sentia diferente dos outros alunos. E é justamente nessa idade também que as crianças estão querendo ser cada vez mais aceitas pelos seus amigos. Infelizmente, Felipe, apesar de esforços da professora, não foi aceito pelos outros meninos. Mesmo assim, a professora fazia de tudo possível, para que Felipe se sentisse uma parte daquela turma. Felipe não escolheu ser diferente. Ele não queria ser diferente dos outros alunos, mas ele era, e todos sentiam isso. Então essa professora foi bastante criativa na Páscoa. Ela fez uma ilustração, um momento de aula lúdico, para que aquelas crianças aprendessem uma grande lição. Então a professora chamou os alunos no último dia de aula, antes da Páscoa, e então entregou a cada um deles um ovo de Páscoa de plástico, que abria e era oco dentro, não tinha nada dentro, era um ovinho de plástico. Entregou para cada aluno e disse: olha, esse ovo de Páscoa é de plástico, está vazio, e cada aluno vai receber um ovo desse. O objetivo é que cada um de vocês saiam pelo jardim e então procure o símbolo da vida renovada. E aí entregou cada ovinho às crianças e elas saíram no pátio da escola, no jardim da escola, procurando algo que simbolizasse a vida. E então, depois de alguns minutos, ela recolheu todas as crianças para a sala e juntou todos os ovos e foi abrir para ver o que eles tinham recolhido. E aí todos os alunos vieram, e aí ela, recebendo aqueles ovinhos, ela fez então a abertura deles. Então, quando ela abriu o primeiro ovinho, ela viu que dentro tinha uma flor. E aí ela ficou muito feliz, né, com aquela flor. E aí as crianças ficaram admiradas, era uma flor muito bonita. E a criança então disse: tia, essa flor representa a vida. Então, era apenas um botão e ela se abriu, e agora essa flor linda, a vida é linda. E ela disse: muito bem, parabéns. Outra criança, ela abriu um outro ovinho e tinha uma borboleta dentro. E aí as crianças ficaram muito felizes, as meninas principalmente, até disseram: ai, que lindo, tia, que bonito. Os meninos não disseram muito não, né? O menino não gosta muito disso não, porque os meninos são assim, né? Então a professora abriu o terceiro ovo. Quando abriu o terceiro ovo, estava vazio. E aí as crianças começaram a rir e disseram imediatamente, né? Ah, isso não é justo. Que coisa estúpida. Alguém errou, não colocou nada. Foi quando a professora então sentiu alguém puxando a blusa dela. E aí então ela olhou para baixo e viu que era Felipe, aquele garotinho com síndrome de Down. Estava ao seu lado e ele disse para a professora: é meu, professora, esse ovinho é meu.
E aí as crianças começaram a rir e dizer: Felipe, só podia ser você. Você nunca acerta, Felipe. Você sempre está fora das coisas. Então ele disse: eu fiz certo sim, eu fiz certo, repetiu Felipe. Então a professora perguntou: Felipe, então o que significa esse ovo vazio? Ele disse: tia, na igreja que o papai e a mamãe vão, e eu também, o pastor falou sobre a ressurreição de Cristo. E ele diz que o símbolo da vida é o túmulo vazio. Por isso eu deixei o meu ovo vazio, para representar o túmulo vazio. Assim como Jesus venceu a morte, ele nos trouxe vida nova. Então, naquele dia, a professora ficou muito feliz com a atitude de Felipe. As outras crianças também tiveram uma grande experiência e começaram a olhar Felipe com outros olhos, aprendendo uma grande lição da vida, que Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele também sofreu como Felipe sofreu. Ele foi rejeitado, ele foi, muitas vezes, até chamaram ele, disseram que o que ele falava era blasfêmia, ele errava no que ele dizia, assim diziam os religiosos. Mas, no entanto, Jesus morreu por estas pessoas. Jesus se sacrificou por mim, por você, que éramos inimigos de Deus. Felipe venceu aquela luta na sua escola, para que então as pessoas pudessem recebê-lo e ele fazer parte daquela comunidade. Hoje Jesus está vencendo a morte na tua vida. Que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que essa noite seja a noite da sua salvação. Eu peço que você feche seus olhos agora e ore juntamente comigo. Senhor Deus, querido Pai, te peço, Senhor, perdão por muitas vezes que eu te rejeitei, Senhor. Que eu disse que não precisava de ti, que eu queria viver a minha vida, que eu queria tomar as minhas escolhas sozinho, sem influência de ninguém. Mas eu fui estúpido, ó Pai, porque eu sei que só o Senhor tem poder para mudar a nossa vida, para nos dar direção neste mundo de escuridão, porque Tu és a luz do mundo. Pai querido, eu reconheço esta luz e eu peço, Senhor, do fundo do meu coração, perdoa os meus pecados. Ajuda-me, Senhor, a viver uma nova vida. Ressuscita em mim, Senhor, para que eu, assim como Lázaro, possa viver uma vida nova. Ó Pai, eu quero ser uma nova criatura. Faz morada em mim, Senhor. Transforma a minha vida. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu te peço, Senhor, ser o meu Senhor e o meu libertador, o meu resgatador, o meu salvador. Entra na minha vida hoje, para que assim eu viva esta vida glorificando o Teu santo nome. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Graças a Deus.